Olá, sejam bem-vindos ao canal Culturas da Bahia. E o apresentador que vos diz é Nicolas Natale e Thaís Cristina. No vídeo de hoje, iremos ressaltar quem foi Zumbi dos Palmares e dizer um pouco sobre a história dele. Então, vamos pro vídeo. Hoje, o negro brasileiro tem consciência de seus direitos e luta pela igualdade. Essa força foi conquistada ao longo dos séculos, desde o dia em que um líder guerreiro entregou a própria vida para conquistar a liberdade. A história heróica de Zumbi dos Palmares representa a bravura e a tenacidade do povo negro e é um símbolo da resistência contra a submissão. No início do século XVII, Recife era o porto de saída do açúcar, maior riqueza do Brasil naquela época, para a Europa. Todo o Nordeste vivia de plantar e colher cana. Mesmo quem não tinha engenhos, como os criadores de gado e os comerciantes, dependia indiretamente do açúcar, pois precisava vender seus produtos ou serviços aos agricultores. O tráfico de escravos entre o continente africano e o Brasil foi talvez um dos melhores negócios do período. O modo com que aquilo será feito levou, evidentemente, a uma sofisticação muito grande nas negociações e no comércio. Mas, por outro lado, propiciou também o exercício de uma das maiores crueldades feitas contra o ser humano no mundo. Mesmo em alguns países da Europa, a escravidão era comum naquela época. E nas culturas de açúcar brasileiras, onde era preciso muita força de trabalho, a escravidão parecia ser a única solução possível. Primeiro, os colonos tentaram submeter o índio, capturado na região ou comprado dos bandeirantes. Mas eles não se adaptavam bem ao trabalho, produziam pouco e, em geral, morriam logo depois de aprisionados. O passo seguinte foi a importação de negros africanos, que, embora mais caros, trabalhavam melhor. Quando começaram a chegar os primeiros carregamentos de escravos da África, os senhores de engenho passaram a visitar Pernambuco. Antes de começar o leilão, examinavam homens, mulheres e crianças como se fossem animais à venda. No final do século XVI, escravos que fugiam dos engenhos de Pernambuco começaram a ir para a Serra da Barriga, zona afastada do litoral, entre o atual estado de Alagoas e o de Pernambuco. O solo era fértil e a vegetação abundante. Havia extensos palmeirais e, por isso, os negros que ali se estabeleceram passaram a chamar a região de Palmares. Uma pequena aldeia começava a nascer. Tornou-se uma das maiores comunidades de fugitivos do mundo. Mais de 30 mil pessoas no auge. Foi dividida em inúmeros mocambos ou aldeias, nas quais reinventaram cultura e identidades de seus ancestrais. Resistiram às tentativas de invasão das tropas portuguesas e holandesas. Palmares se tornou uma ameaça para os senhores de engenho, que organizaram as entradas, expedições de captura aos quilombolas. Os quilombos também se espalharam por Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No século XVIII, surgiram outros nas capitanias de Goiás, Mato Grosso e, principalmente, Minas Gerais. Gangazumba foi aquele que deu a conformação mais largo alcance no plano da política para o chamado Quilombo dos Palmares. O que é que ocorre? Nas negociações realizadas entre Gangazumba e o Reino de Portugal, ocorreram traições, podemos dizer assim. Ou seja, acordos que foram firmados não foram cumpridos. E isso começou a desgastar a liderança de Gangazumba perante os quilombolas. Zumbi surgia como grande guerreiro. Seu nome e sua coragem começavam a virar lenda. Vários governadores de Pernambuco tentavam acabar com Palmares, dentre eles Pedro de Almeida. Para ele, mais do que a extinção do quilombo, interessava a submissão dos negros ao governo. Chegou a propor um tratado de paz, que oferecia, em troca da lealdade à coroa,
o reconhecimento da autonomia de seus habitantes. Ganga Zumba aceitou a proposta do governador, mas Zumbi não concordou. Para ele, não se tratava somente de viver livre, mas também de libertar os que ainda estavam escravizados. Muitos negros ficaram contra Ganga Zumba e envenenaram o velho rei. Assumiu em seu lugar Zumbi, o líder guerreiro que defendeu Palmares e levou o quilombo a terríveis batalhas. O novo governador, Aires de Souza Castro, espalhou por todas as vilas ordens para que Zumbi se entregasse com seus homens. Mas ele resistiu por anos, desvencilhou-se com poucas armas e muita estratégia. Outros comandantes também tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. O bandeirante Domingos Jorge Velho comandou a última batalha, que aconteceu na madrugada de 6 de fevereiro de 1694. Depois de um cerco de 3 anos e uma batalha de 22 dias, a luta chegou ao fim. Zumbi conseguiu fugir, mas cerca de um ano depois, foi encontrado em um esconderijo. O grande guerreiro resistiu até a morte. Por mais que a notícia se espalhasse, os escravos não acreditaram e cantaram pela sua ressurreição. Zumbi se transformou num símbolo tão poderoso que ele gerou também várias versões sobre a sua morte. A versão que nós temos é que a versão mais corrente dentro do movimento negro e a mais aceita dentro do movimento negro é que ele foi assassinado em luta. General negro dos Palmares, grande líder dos quilombolas, lutou e morreu pela defesa e pela liberdade dos seus irmãos negros. 20 de novembro é considerada a data oficial da morte de Zumbi e se comemora o Dia da Consciência Negra. Por simbolizar a libertação do negro brasileiro, Zumbi é considerado um dos construtores do Brasil. Salve Zumbi Rei! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também espero que vocês tenham gostado de saber quem foi essa grande entidade Zumbi dos Palmares. Até a próxima e tchau!